Salve família, voltando aí com mais um giro de notícia aqui no canal Casaca Vascaíno. Vim trazer aqui o pós-jogo da vitória do nosso gigante da colina, do nosso Vascão, por 3-1. Galera, foi um jogo não tão fácil. O Vasco iniciou mal a partida, porém no decorrer da partida o Vasco conseguiu se acertar com o bom trabalho aí do nosso técnico Ramon Dias. O Vasco conseguiu manter aí um bom futebol e venceu pelo placar de 3-1. Então vamos fazer aí um pós-jogo rapidinho, vai ser um vídeo bem rápido. Mas antes de começar o nosso giro, para quem não me conhece, eu sou o Anderson, falo do Rio de Janeiro. Quero pedir aquela moralzinha de sempre, já se inscreva no canal se você não é inscrito, dá aquela força. Deixa seu like, compartilhe o nosso vídeo aí com o nosso vascaíno. Assim você vai ajudar o nosso trabalho aí na plataforma, beleza? Sem enrolação, após a vinheta eu já volto, fica comigo, vai ser bem rapidinho. Voltando aí com o nosso giro de notícias. Bom, galera, como eu falei, o Vasco venceu pelo placar de 3-1 a equipe do Marcílio Dias. É um jogo ontem onde o Vasco começou muito mal a partida. Está nítido aí a falta que o Paê faz quando ele está ausente. O Vasco tem que buscar aí um meio de campo, tem que contratar o meio de campo mais rápido possível, porque quando iniciar aí o Campeonato Brasileiro, não pode ficar só dependendo aí do nosso Dimitri Paê. E mais um centroavante também, né? Ontem vimos aí que o nosso pirata Pablo Verrete, ele cansou no final da partida, então não tinha aí o nosso técnico Ramon Dias, não tinha um outro centroavante à altura, mas o Ramon Dias fez o que pôde, trabalhou bem, mexeu bem no time, e o Vasco conseguiu ganhar pelo placar de 3-1. Então eu vou fazer um giro aqui de notícia bem rápido para você que não assistiu o jogo ontem, falar aí como é que foi a partida, como é que foi os lances do jogo. Bom, galera, o Vasco como eu falei, o Vasco começou mal a partida. A equipe aí do Marcílio Dias começou aí sufocando o Vasco, começou indo para cima, eles vieram com tudo, tentando buscar o resultado, porém não conseguiram abrir o placar. Quem abriu o placar foi o nosso Vascão aos 11 minutos. O Vasco abriu o placar com o gol do atacante Pablo Verrete, uma bola cruzada pelo atacante Rossi pelo lado direito. Pablo Verrete abriu o placar fazendo 1-0 para o Vasco. Porém, a equipe do Marcílio Dias não sentiu o gol do Vasco, os caras não sentiu aí a pressão, foi para cima e conseguiram aí o empate aos 16 minutos do primeiro tempo. Uma bola cruzada pela esquerda, o atacante aí do Marcílio Dias empatou o jogo fazendo o gol de cabeça. E aos 40 minutos do primeiro tempo, o Rossi sofreu uma falta pelo lado direito e o próprio atacante Rossi aí cobrou a falta, e na sobra aí do bate-rebate dentro da área, o meia Adson chutou de fora da área e fez o segundo gol do nosso gigante da colina. Galera, e aos 45 minutos do primeiro tempo, o lateral esquerdo Lucas Piton faz um cruzamento na cabeça do atacante Pablo Verrete, que quase fez o terceiro gol de cabeça, galera. E aos 48 do minuto do primeiro tempo, com uma bola mal recuada do Paulo Henrique, a equipe do Marcílio Dias quase chegou ao empate. E na sequência desse mesmo lance, a equipe da casa continuou pressionando o Vasco e quase chegaram ao empate aí, mas a bola bateu na trave. Galera, no final do primeiro tempo a equipe do Vasco sofreu um apagão, quase que sofreu um empate aí no finalzinho do primeiro tempo, né? Mas aí terminou o primeiro tempo com o placar de 2-1 para o nosso gigante da colina. Bom, galera, o primeiro tempo aí foi muito movimentado, com as duas equipes indo para cima, querendo buscar o resultado a todo momento. O Vasco aí que teve uma deficiência enorme no meio de campo, com a ausência aí do Paê. O Vasco não conseguiu dominar o meio de campo. Quem dominou o meio de campo no primeiro tempo, na minha opinião, foi a equipe do Marcílio Silva. Os caras dominaram o meio de campo. Então é o que eu volto a falar, né, galera? Não pode ficar dependendo só do nosso Dimitri Paê. Tem que contratar mais um homem de meio de campo e um homem lá para o ataque aí, para fazer uma sombra aí para o Pablo Verrete, e até para poder substituir o nosso Pablo Verrete. Foi o caso de ontem, né? Ele cansou aí no finalzinho do jogo, porém o nosso técnico Ramon Dias não tinha ninguém à altura. Então a diretoria do Vasco aí precisa ver essa deficiência, essa carência. O técnico Ramon Dias já solicitou
já fez o pedido por diversas vezes para poder contratar um meio de campo e um atacante. Então aí agora basta aí a SAF do Vasco, a 77 partes, olhar aí para a carência da equipe e contratar esses jogadores aí que o nosso técnico vem pedindo. E o segundo tempo, a equipe do Marcílio Silva começou aí a todo vapor. Galera, os caras vieram para cima do Vasco aí a todo momento, já de início aí, botando uma pressão total em cima do nosso Vascão. Começou aí com a equipe do Marcílio Dias sufocando o Vasco. E aos 11 minutos, com uma cobrança de escanteio pela direita, quase sai o gol de empate da equipe do Marcílio Dias. Galera, os caras vieram com tudo, mas o Vasco conseguiu segurar o resultado no início do primeiro tempo. E aos 15 minutos, o zagueiro Rojas sentiu uma lesão muscular e foi substituído, entrando aí João Vitor no lugar dele. O nosso técnico Ramon Dias, ele foi obrigado a fazer essa substituição aos 15 minutos. O Rojas que sentiu dores musculares, e aí o técnico colocou o zagueiro João Vitor. E aos 22 minutos, entraram aí os jogadores aí, o David e o Praxedes no lugar do atacante Rossi e Adson, cara. Essa mexida aí foi a mexida aí que garantiu a vitória do Vasco. Nós temos aí que aplaudir o técnico Ramon Dias. O cara tem uma visão de jogo que é uma coisa absurda. Ele consegue a todo instante enxergar o defeito do Vasco, as carências, a deficiência do elenco do Vasco. Então ele fez essa substituição, ao qual o Vasco conseguiu retornar aí seu bom futebol, conseguiu administrar a partida. E aos 19 minutos do segundo tempo, com um passe açucarado de Galdamés, deixando o atacante David na cara do gol, o David marcou o terceiro gol do Vasco, fazendo 3-1 para o nosso Vascão. E o Vasco conseguiu manter aí o resultado, conseguiu segurar o resultado. A equipe do Marcílio Dias perdeu as forças depois que levou o terceiro gol do Vasco e o jogo terminou 3-1. Bom, galera, esse foi o resumo aí do jogo. O Vasco foi uma equipe que iniciou mal, mas conseguiu manter o ritmo aí no primeiro tempo, fazendo 2-1. No segundo tempo começou mal de novo. A equipe do Marcílio Dias veio sufocando o Vasco, vieram com tudo para cima do Vasco, porém não tiveram forças para empatar o jogo e o Vasco fez o terceiro gol em cima deles. Bom, galera, então chegamos ao final do nosso giro de notícias. Trouxe aí o pós-jogos para todos os vascaínos que não pôde assistir o jogo. Espero que tenha gostado do conteúdo. Se inscreva no canal, deixa seu joinha, compartilhe os vídeos com nós vascaínos. Assim você vai ajudar o nosso trabalho a crescer na plataforma, beleza? Com o resultado, o Vasco passou para a segunda fase da Copa do Brasil. Agora vai aguardar aí para saber quem será o seu adversário. Agora a equipe do Vasco volta a focar no Campeonato Carioca. O Vasco agora que volta a campo aí no dia 3 de março, próximo domingo às 18h10 em São Januário contra a equipe da Portuguesa. O Vasco que precisa vencer esse jogo para se manter aí na classificação no G4 aí do Campeonato Carioca. Bom, galera, fica com Deus, saudações vascaínas e até o próximo vídeo. Tamo junto.